Você sabia que algumas das construções mais grandiosas da história estão descritas na Bíblia? Algumas foram erguidas com riquezas incalculáveis, outras ruíram de maneira enigmática, desafiando o tempo e a compreensão humana. E há aquelas que até hoje intrigam a ciência, permanecendo como mistérios inexplorados. Neste vídeo, você vai conhecer 5 das mais impressionantes construções bíblicas e os segredos ocultos por trás delas. E prepare-se, porque a última revelação pode te deixar sem palavras. Está pronto para embarcar nessa jornada fascinante que mistura fé, história e arqueologia? Então vamos começar. Você já imaginou o que seria construir um navio colossal em meio ao nada? Sem máquinas avançadas, sem guindastes, sem serras elétricas, apenas madeira, mãos calejadas e uma fé inabalável. Foi assim que Noé realizou uma das construções mais impressionantes da história. Hoje, vamos nos aprofundar nesse mistério milenar que ainda intriga cientistas, arqueólogos e aqueles que creem. Segundo a Bíblia, em um tempo de corrupção e decadência, Deus escolheu um homem para uma missão impensável: erguer um gigantesco refúgio capaz de salvar sua família e preservar cada espécie animal de um dilúvio que varreria a terra. Agora imagine essa cena. Noé, um simples homem, recebe um chamado divino. Um chamado divino ecoa, e Noé dá início à grandiosa missão. Com mãos firmes, começa a cortar madeira, encaixar peças, criar compartimentos. O trabalho era árduo, exigia força, paciência e resiliência. Décadas se passaram sob o sol escaldante, enfrentando o peso da responsabilidade e as risadas daqueles que duvidavam. Mas ele não parou. A arca não era apenas um barco, era um refúgio colossal. Suas dimensões impressionavam: cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para se ter uma ideia, equivalia ao tamanho de um navio cargueiro moderno. E tudo foi feito com madeira de gofer, selada com betume para suportar a fúria das águas. Agora pare e reflita. Como Noé conseguiu realizar essa façanha monumental sem ferramentas modernas? Como ele organizou cada espécie dentro da arca? E afinal, será que realmente existiu um dilúvio tão grandioso a ponto de encobrir montanhas? Seria essa apenas uma antiga lenda ou há vestígios de que algo assim realmente aconteceu? Geólogos e historiadores têm investigado esse mistério há décadas e algumas descobertas são intrigantes. Evidências apontam para uma grande inundação que teria ocorrido na região da Mesopotâmia há milhares de anos. Estudos indicam que um evento catastrófico pode ter submergido vastas terras, dando origem a relatos que atravessaram gerações e moldaram a narrativa de um dilúvio global. Mas o que mais desperta curiosidade são as supostas descobertas da própria arca. Em 1959, um piloto turco sobrevoava o Monte Ararat quando avistou uma formação intrigante, algo que se assemelhava ao casco de um imenso navio. Desde então, inúmeras expedições foram realizadas para tentar desvendar esse mistério. Algumas dessas missões encontraram fragmentos de madeira petrificada, além de formações geológicas que, curiosamente, possuem medidas compatíveis com as de uma embarcação colossal. Mas seria essa, de fato, a lendária Arca de Noé? A ciência segue investigando entre hipóteses e debates, enquanto a fé permanece inabalável. Agora, imagine-se diante de uma cidade cercada por muralhas gigantescas, tão espessas e impenetráveis, que pareciam desafiadoras a qualquer exército. Agora, imagine o impensável. Muralhas imensas e impenetráveis, erguidas para resistir a qualquer ataque, de repente desabam. Não por arietes ou catapultas, não por máquinas de guerra, mas simplesmente pelo som de trombetas e gritos de fé. Essa é a história de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo e cenário de um dos eventos mais extraordinários da Bíblia. Mas será que isso realmente aconteceu?
O que a ciência tem a dizer sobre essa impressionante queda? A Bíblia descreve Jericó como uma fortaleza inexpugnável, com muralhas imensas que pareciam impossíveis de atravessar. Para os israelitas, que haviam vagado pelo deserto por 40 anos, conquistar aquela cidade era um desafio monumental. No entanto, algo surpreendente estava prestes a acontecer. Deus tinha um plano que desafiava toda a lógica humana. Ele ordenou que o exército de Israel marchasse ao redor da cidade por 6 dias, uma única vez ao dia, em completo silêncio. No 7º dia, porém, algo diferente deveria acontecer. Eles deveriam dar 7 voltas, tocar suas trombetas e erguer um grande clamor. Então, o inacreditável aconteceu. As muralhas simplesmente desabaram. Agora, pare e reflita como isso seria possível. Como uma simples marcha e o som de trombetas poderiam derrubar fortificações tão resistentes. Intrigados por essa narrativa, diversos arqueólogos passaram o século XX investigando Jericó. E o que encontraram nas profundezas da terra foi surpreendente. Entre as descobertas mais impressionantes, uma se destacou. Feita pela renomada arqueóloga britânica K. Nos anos 1950, uma renomada arqueóloga britânica conduziu escavações em Jericó e fez uma descoberta surpreendente. Entre as ruínas da antiga cidade, ela identificou restos de muralhas imponentes. Mas o que mais chamou a atenção foi a forma como elas desmoronaram. As evidências apontavam para um colapso repentino. As paredes não caíram por um ataque convencional, como seria esperado em uma batalha. Pelo contrário, pareciam ter ruído de dentro para fora, como se uma força invisível as tivesse derrubado de uma só vez. Isso se alinha perfeitamente ao relato bíblico. As muralhas de Jericó não foram destruídas por armas humanas, mas pelo próprio poder de Deus. Diante de um mistério tão grandioso, alguns estudiosos tentaram buscar explicações naturais para o evento. Mas será que a ciência pode realmente desvendar esse enigma? Uma das teorias sugere que a queda das muralhas de Jericó pode ter sido causada por um terremoto. De fato, a cidade está localizada sobre uma falha geológica, e tremores de terra eram comuns na região. Os cientistas argumentam que um forte abalo sísmico, ocorrido no momento certo, poderia ter provocado o colapso das imponentes fortificações. Mas aqui está o ponto mais intrigante. Como Josué e o povo de Israel poderiam prever exatamente quando esse terremoto aconteceria? E mais, como ele teria ocorrido no exato instante em que as trombetas soaram e os gritos de guerra ecoaram? Coincidência ou intervenção divina? O mistério continua. E agora, prepare-se, pois a próxima construção que vamos explorar é ainda mais enigmática e fascinante. Imagine um edifício tão imponente que suas paredes eram revestidas de ouro puro, refletindo a luz do sol em um brilho quase celestial. Um santuário majestoso, erguido para ser a morada da presença divina. Esse era o Templo de Salomão, a construção mais grandiosa da história de Israel. Mas como essa maravilha arquitetônica foi erguida? O que a arqueologia tem a dizer sobre sua existência e, acima de tudo, qual é o seu verdadeiro significado espiritual? Salomão, o rei mais sábio que Israel já teve, recebeu de seu pai Davi uma missão grandiosa: construir uma casa para Deus, uma obra que transcenderia pedra e ouro, tornando-se um símbolo eterno de fé e devoção. O local escolhido para essa obra sagrada foi o Monte Moriá, um lugar já marcado por um profundo significado espiritual. O mesmo onde Abraão, em um ato de fé suprema, quase sacrificou seu filho Isaque. A construção do templo foi um feito monumental. As pedras eram talhadas com precisão e transportadas ao local sem o som de martelos ou ferramentas, exatamente como Deus havia ordenado.
Cada detalhe era cuidadosamente planejado para refletir a grandeza do Criador. Para adornar seu interior, o cedro do Líbano, uma das madeiras mais nobres da época, foi trazido em abundância. Mas o que realmente impressionava era o brilho dourado que preenchia o santuário. Todo o interior era revestido de ouro puro. As paredes eram ricamente decoradas com querubins esculpidos, palmeiras e flores, tornando o templo um reflexo da beleza celestial. No coração desse santuário sagrado estava o Santo dos Santos, o lugar mais reverenciado, onde repousava a Arca da Aliança, símbolo da presença viva de Deus entre o seu povo. Após 7 anos de dedicação e trabalho árduo, o templo finalmente estava concluído. Mas o momento mais grandioso ainda estava por acontecer. Salomão convocou todo o povo de Israel para uma cerimônia inesquecível. Diante do altar, o rei ergueu suas mãos e fez uma oração sincera, suplicando que Deus habitasse naquele lugar. E então o inesperado aconteceu. Uma nuvem gloriosa envolveu o templo e, de repente, o fogo desceu do céu, consumindo os sacrifícios sobre o altar. Era um sinal indiscutível. Deus aceitava aquele santuário como sua morada entre os homens. Diante de tamanha manifestação divina, os israelitas se prostraram, tomados de espanto e reverência. Eles estavam, sem dúvida, diante da presença viva de Deus. E agora, prepare-se, pois a próxima construção que vamos explorar é ainda mais impressionante. Imagine um tempo em que toda a humanidade falava a mesma língua. Não havia barreiras, nem fronteiras. Todos estavam unidos em um único propósito: erguer uma torre tão imponente que alcançasse os céus. Mas o que parecia um grande feito, na verdade, revelava a arrogância humana. Em vez de aproximá-los de Deus, sua ambição despertou a sua ira. Então, algo impressionante aconteceu. De repente, as palavras perderam o sentido, os homens já não se entendiam, e a construção foi abandonada para sempre. Mas afinal, o que realmente foi a Torre de Babel? Que segredos esse enigmático monumento guarda até hoje? Será que a Torre de Babel realmente existiu? O que a arqueologia tem a revelar sobre essa antiga história? E, mais importante, qual é a grande lição que essa construção nos ensina até os dias de hoje? A Bíblia nos conta que, após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se espalhar e povoar a terra. Em certo momento, decidiram se estabelecer na planície de Sinar, uma região que corresponde à atual Mesopotâmia. Com uma inovação tecnológica para a época, tijolos queimados no fogo e betume como argamassa, iniciaram a construção de uma torre monumental, que, em sua ambição, deveria tocar os céus. Mas essa torre não era apenas uma obra arquitetônica, ela simbolizava algo maior: o orgulho e a autossuficiência humana, a tentativa de alcançar o divino sem depender de Deus. E foi justamente essa soberba que levou ao seu destino inesperado. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra, diziam com orgulho em Gênesis 11:4. Eles queriam deixar sua marca, alcançar os céus, desafiar o próprio Deus. Mas o Senhor, ao observar a arrogância escondida naquele projeto, decidiu intervir, e o fez de forma inesperada. Confundiu as línguas da humanidade, tornando impossível a comunicação entre eles. Imagine a cena. Um homem pede um tijolo, mas o outro entende que ele quer água. O mestre de obras tenta comandar, mas ninguém compreende suas palavras. De um instante para o outro, o canteiro de obras mergulha no caos. Vozes desencontradas, gestos inúteis, olhares perdidos. E assim, o sonho de alcançar o céu desmorona. A construção cessa. Aquele povo antes unido é espalhado pela terra. E assim nascem as línguas, os povos, as culturas. Um lembrete eterno de que a grandeza do homem não está em se exaltar, mas em reconhecer a soberania de Deus.
Esse episódio marcou um ponto de virada na história da humanidade, o nascimento das muitas línguas que falamos hoje. Mas será que tudo isso não passa de um mito antigo? Ou haveria vestígios reais por trás da lendária Torre de Babel? Muitos estudiosos acreditam que a inspiração para essa narrativa pode estar nas zigurates, templos em forma de pirâmide escalonada que se erguiam com majestade nas planícies da Mesopotâmia. Entre elas, destaca-se uma em especial, Etemenanque, um imenso templo na antiga Babilônia, dedicado ao deus Marduk. Inscrições babilônicas chamavam esse templo de a casa que une o céu e a terra. Um nome que ecoa de forma surpreendente o propósito da Torre de Babel, descrita nas Escrituras. Os registros históricos mostram que Etemenanque foi destruída e reconstruída diversas vezes, até ser, por fim, abandonada ao silêncio do tempo. Mas suas pedras ainda parecem carregar ecos de um passado onde céu e terra quase se encontraram. Seria essa a torre mencionada nas páginas sagradas da Bíblia? Não há uma resposta absoluta, mas a semelhança entre os relatos antigos e os registros históricos é, no mínimo, fascinante. Agora pare por um momento e reflita. O que você tem construído com a sua vida? Uma torre para a sua própria glória? Ou um alicerce firmado na vontade de Deus? Se o seu desejo é edificar algo eterno, algo que resista às tempestades e permaneça de pé diante do tempo, declare com fé nos comentários: Senhor, eu quero edificar minha vida em Ti. E prepare-se. No próximo capítulo, vamos mergulhar em mais uma construção bíblica, uma obra que desafia a lógica, a razão e até mesmo a própria história. Imagine viver em uma época em que tudo parecia perdido, seu povo arrancado da terra natal, levado ao exílio, e o templo sagrado, símbolo da presença de Deus, transformado em ruínas. Para muitos, aquilo poderia parecer o fim da conexão com o divino. Mas para os judeus não foi. Ao retornarem do cativeiro na Babilônia, eles não trouxeram apenas saudade, trouxeram um sonho ardente no coração, o de reconstruir o templo e restaurar sua aliança com Deus. O segundo templo de Jerusalém não foi apenas uma nova construção, foi um grito de renascimento, um símbolo vivo de esperança e identidade para todo um povo que se recusava a esquecer quem era e em quem cria. Mas como essa obra foi possível? O que tornava esse templo tão especial? E por que, anos mais tarde, ele foi destruído novamente? Depois de 70 anos em terra estrangeira, os judeus finalmente receberam a permissão para voltar. E com isso, reacenderam a chama da fé. O poderoso rei persa, Ciro o Grande, não apenas autorizou a reconstrução do templo, ele também contribuiu com recursos para que a obra fosse iniciada. Era um gesto inesperado, quase milagroso. Mas quando os judeus começaram a colocar as primeiras pedras, uma dura verdade se revelou diante deles. O novo templo não teria o esplendor do Templo de Salomão. Era menor, mais simples, sem o brilho do ouro puro revestindo suas paredes, sem a Arca da Aliança, símbolo máximo da presença de Deus. Os anciãos que ainda se lembravam do templo original choraram em silêncio, com o coração apertado. Aos seus olhos, aquela nova construção parecia pálida, quase sem vida, diante da grandiosidade perdida. Mas então Deus falou, e sua voz ecoou através do profeta Ageu. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2:9. Como poderia ser? Como um templo mais modesto, aparentemente inferior, teria uma glória maior que a do majestoso templo de Salomão? O que Deus estava preparando ia além das aparências. E logo, o verdadeiro significado dessa promessa seria revelado. Muitos séculos depois, o rei Herodes o Grande tomou para si a missão de transformar o modesto segundo templo em uma verdadeira maravilha do mundo antigo.
Com ambição e engenhosidade, ele deu início a uma expansão grandiosa. Duplicou o tamanho da esplanada, ergueu colunas monumentais, construiu passarelas amplas e revestiu partes da estrutura com ouro reluzente e mármore branco puro. O resultado era de tirar o fôlego. Sob o sol de Jerusalém, o templo cintilava, refletindo luz como se fosse uma joia sagrada cravada no coração da cidade. Peregrinos e visitantes se encantavam com sua imponência, não apenas pela beleza arquitetônica, mas pela sensação de estar diante de algo verdadeiramente celestial. Aquele templo se tornou o coração pulsante do judaísmo, o lugar mais sagrado, onde a fé encontrava forma, onde o povo se reunia para adorar, sacrificar e buscar a presença de Deus. Foi ali que Jesus ensinou com autoridade, confrontou os mercadores que profanavam o sagrado e declarou com voz firme que aquele lugar um dia seria destruído. E como ele disse, assim aconteceu. No ano 70 d.C., durante a primeira revolta judaica, Jerusalém foi cercada pelos romanos. Após meses de resistência e sofrimento, a cidade foi tomada. O templo, símbolo da aliança entre Deus e seu povo, foi incendiado e reduzido a ruínas. Relatos antigos contam que o calor foi tão intenso que o ouro do templo derreteu, escorrendo por entre as pedras. Em busca do metal precioso, os soldados romanos desmontaram pedra por pedra, destruindo tudo. Hoje, o que resta é apenas uma parte daquele esplendor. O Muro das Lamentações, silencioso e resistente, ele permanece de pé, como testemunha de uma fé que sobreviveu à destruição e como memória viva da glória e da dor da perda. O templo era mais do que uma construção. Era o lugar onde a presença de Deus habitava, onde sacrifícios eram oferecidos, e o povo se achegava em busca de perdão, direção e esperança. Mas então algo extraordinário aconteceu. Jesus veio ao mundo, e com ele uma mensagem que abalaria estruturas, tanto físicas quanto espirituais. Destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei, disse ele, como está escrito em João 2:19. Mas ele não falava apenas de pedras e colunas, falava de si mesmo e de uma nova realidade. Deus não habitaria mais em construções feitas por mãos humanas, mas em corações dispostos a recebê-lo. Agora pense comigo. Se Deus deseja habitar dentro de você, será que sua vida está preparada para ser morada dele? Se o seu desejo é se tornar um templo vivo, onde a presença divina possa habitar, comente agora com fé: Senhor, habite em mim. E saiba, isso é apenas o começo. Há muito mais para descobrir na grande e poderosa história da Bíblia. Vamos continuar essa jornada juntos. Você deseja que seus filhos e famílias ao redor do mundo aprendam a Bíblia por meio de filmes animados? Então CIS é a sua chance de ajudar a virar realidade. Compartilhe, curte e se inscreva no canal. Até mais.